São Paulo vai demitir mais funcionários e jogadores no fim da temporada. E essa garantia foi dada pelo próprio presidente do Tricolor, Júlio Casares. Você sabe, na última sexta-feira, Carlos Belmonte, Chapecó e Nelsinho, 3 dos conselheiros que atuavam como diretores do Departamento de Futebol Profissional, caíram. E o São Paulo programou uma série de outras mexidas com funcionários e atletas para o fim do Campeonato Brasileiro. Há um enorme incômodo, especialmente por conta da dificuldade do São Paulo em recuperar atletas. Foram vários os jogos desse Campeonato Brasileiro em que o Tricolor tinha mais de 10 desfalques. Na derrota por 6-0 contra o Fluminense, eram 15 baixas, sendo 13 por questões médicas. O presidente tricolor Júlio Casares disse o seguinte nessa sexta-feira, abre aspas, as mudanças profundas ainda vão acontecer em outros campos. Hoje foi anunciada uma fase dela, disse o Júlio Casares, se referindo às saídas do Belmonte, do Chapecó e também do Nelsinho. O presidente completa, as mudanças vão acontecer no âmbito que nós temos no futebol e não serão anunciadas agora, mas nós vamos ter que caminhar para isso. Vocês que conhecem o CT, houve um investimento muito grande na estrutura, vestiário, refeitório, refis, academia e campos. Então, agora nós precisamos investir na assertividade dos profissionais, da ciência, da tecnologia. E aí entra a participação do CEO, o Márcio Carlo Magno. São Paulo pretende ser muito mais profissional para 2026. Já contei para vocês que a diretoria fez uma avaliação e entendeu que na Barra Funda havia enorme descomprometimento, pouca responsabilidade e pouca disciplina. Até por isso, jogadores não se dedicavam como deveriam. Funcionários que cuidam, por exemplo, do departamento médico, não exigiam o máximo dos jogadores. Tudo isso vai mudar para a próxima temporada, mas antes, o São Paulo precisa resolver suas questões financeiras. Já são 2 meses de direitos de imagem atrasados, o que faz com que todas as cobranças percam força. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. E o Paulistão 2026, como todo mundo já sabe, né, terá um novo formato, rapaziada. Será aquele estilo Champions League, né, fase de liga e depois o mata-mata. O São Paulo conheceu seus adversários e a tabela detalhada. O Tricolor faz a sua estreia no dia 11 de janeiro contra o Mirassol, partida fora de casa no belo estádio do Mirassol, que tá muito bonito. E depois a sequência de jogos do Tricolor será a seguinte, olha só. Segunda rodada contra o São Bernardo no dia 14 de janeiro no Morumbi. Dia 18 de janeiro, rodada 3, contra o Corinthians e Itaquera. Na rodada 4, o São Paulo enfrenta a Portuguesa em casa no dia 21. Contra o Palmeiras será a rodada 5, né? Será fora de casa no Allianz Parque no dia 25 de janeiro. E depois São Paulo na sequência já pega o Santos na rodada 6 em casa no dia 1º de fevereiro. No dia 8 de fevereiro pega o Primavera também em casa. E a Ponte Preta fora de casa, a última rodada da fase de liga no dia 15 de fevereiro, tá? Lembrando que não tem grupos, é só fase de liga, rapaziada. É como se fosse um campeonato brasileiro encurtado, né? São apenas 8 jogos por conta do novo calendário do futebol brasileiro, Copa do Mundo, então teve muitas mudanças. Os 8 melhores times ali avançam para as quartas de final e semifinal, jogo único. E a final, jogos ida e volta, tá, rapaziada? Você acredita que o São Paulo possa ao menos chegar na final do Campeonato Paulista, brigar pelo título? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião, se você tá otimista. E a rodada 36 do Campeonato Brasileiro terminou ontem. O São Paulo se manteve na 8ª colocação com 48 pontos na tabela. Essa semana teremos as 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e o fim da temporada aqui no Brasil. O São Paulo enfrentará o Internacional, que entrou no Z4 ontem, né, rapaziada? Tá com 41 pontos, o mesmo número de pontos do Santos, e depois pega o Vitória no próximo domingo fora de casa, Vitória que ainda briga contra o rebaixamento. Hoje o São Paulo briga
briga ali para se manter na 8ª colocação e torcer para que o hoje G7 se torne um G8, né? Porque o G7 hoje, rapaziada, matematicamente é impossível pro São Paulo. São Paulo não consegue pegar mais o G7, então vai ficar no G8. E se quiser uma vaga na Libertadores, tem que torcer para Fluminense ou Cruzeiro conquistarem a Copa do Brasil. Os dois avançando para a final já garante o G8, então vamos torcer para que isso aconteça, né? Todavia, o São Paulo está 99,9% garantido na Copa Sul-Americana 2026. Pelo menos uma competição sul-americana a gente vai estar disputando na próxima temporada, né? A chance de ficar ali de fora da competição sul-americana, da Copa Sul-Americana, é muito pequena, né? É 1% só. Mas claro que uma vaguinha na Libertadores, pô, não cairia mal, né? O São Paulo, apesar de não merecer, futebol nem sempre é merecimento, então que o São Paulo conquiste a vaga, né? Por isso temos que torcer ali pros adversários, pros times Fluminense e Cruzeiro na Copa do Brasil. Estamos na torcida, né, rapaziada? Bom, a defesa do São Paulo vem passando por momentos complicados, né? O desempenho defensivo aí é o pior no Brasileirão desde 2017, quando o São Paulo brigou para não cair, lembra? E foi bem o ano que eu comecei o canal aqui no YouTube, né? Faltando 2 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, o São Paulo sofreu 46 gols até aqui na competição. Em 2017, né, nos 38 jogos do Brasileirão, foram 49 gols sofridos. Na ocasião, repito, São Paulo brigou contra o rebaixamento. De lá pra cá, os gols que o São Paulo sofreu nas competições, nos Brasileirões passados foram: em 2024, 43 gols sofridos; em 2023, 38 gols; 22, 42 gols sofridos; em 21, 39 gols sofridos; em 2020, 41; em 2019, 30; e em 2018, 34 gols, rapaziada. O São Paulo enfrenta o Internacional nesta quarta-feira na Vila Belmiro, o Internacional de Abel Braga agora, né, rapaziada? O São Paulo, a última vez que enfrentou o Inter de Abel Braga, tomou, se não me engano, 5 no Morumbi. O Yuri Alberto marcando hat-trick, né? A defesa do São Paulo, que em alguns momentos na temporada, em vários momentos, né, foi muito bem elogiada. No começo com o Zubeldia, depois no começo quando o Crespo voltou, muito elogiada a zaga, o sistema defensivo, 3 zagueiros. Agora começa a ter problemas, né, rapaziada? Será que na quarta-feira a gente passa ileso na defesa, Paulo? Algumas informações dão conta que a saída de Dineno vai fazer o São Paulo economizar na folha salarial mensal R$500 mil. Informação do jornalista Alexandre Zanqueta do blog do São Paulo, ou seja, pouco mais de R$6 milhões por ano o Dineno ia ganhar se ele permanecesse na próxima temporada. É aquilo, né, rapaziada? Pagar 500 mil pro Dineno, 500 mil pro Rigoni, 500 mil pro Cedric, por aí vai. Aí o São Paulo tem dinheiro pra caramba. Agora, pra contratar o Marcos Leonardo, falta dinheiro, né? A gestão Casares é um negócio assim absurdo, cara. Bom, dito isso, pode cravar aí, Juan Dineno está fora do São Paulo, não permanece para 2026, é o primeiro da barca ali, da lista de dispensa do São Paulo, que vai contar com mais nomes, né? Por exemplo, o Rigoni deve ir embora, o Leandro deve ir embora, o Patrick Lanza deve ser emprestado e por aí vai. O São Paulo fará demissões em massa nos próximos dias, como eu falei ontem, em outros setores e pá, mas só que no elenco também deve ter algumas saídas, né, além do Dineno e pá. As mudanças vão afetar o elenco também, como eu já falei, né. Atletas fora dos planos de Hernan Crespo vão embora. Rescisões de contrato tá praticamente descartado porque o São Paulo não tem dinheiro, mas ali os que estão fora dos planos do Hernan Crespo vão ser emprestados ou até mesmo negociados em definitivo ou também usados como moeda de troca para contratações, né? Pelo São Paulo, desde que chegou, o Dineno fez 8 jogos apenas e marcou apenas um golzinho, ganhando 500 pau por mês ali, e o Marcos Leonardo não veio, né? Para você, o Dineno vai fazer falta? Poderia ser importante para a próxima temporada? Comente aqui abaixo a sua opinião. O Valderrama, inclusive, falou sobre a volta de Dineno pro Deportivo Cali e disse o seguinte, abre aspas: Dineno é um jogador que tem história aqui, e a ideia é que jogadores como ele venham nos ajudar, fecha aspas. Então, praticamente selando ali a volta de Dineno, né? O primeiro a sair do São Paulo e vai vir mais. Você colocaria quem aí na lista de dispensa do São Paulo? Mandaria mais quem embora além do Dineno? Comente aqui abaixo a sua opinião, tá? A saída de Carlos Belmonte e dos adjuntos Nelsinho e Chapecó abriu espaço aí para Rui Costa e Muricy Ramalho comandarem o futebol do São Paulo. O Muricy, inclusive, rapaziada, completou 70 anos essa semana, né? E deu festa, Neymar apareceu, Marco Aurélio Cunha apareceu, ídolos do São Paulo apareceram na festa. Foi uma baita festa, viu? Em entrevista ao Globoesporte.com, o Muricy falou sobre o seu papel no São Paulo. Além disso, ele falou também sobre falou um pouquinho sobre a saída de Carlos Belmonte, abre aspas: meu papel sempre foi
foi o de estar perto do técnico, fazer reuniões com a comissão, conversar com os jogadores e estar em todos os treinos. É isso, vou continuar meu trabalho, que claro que discretamente, mas tomando às vezes decisões, sempre pensando no clube. Eu trabalho para o clube, sinto muito pela série do Belmonte. Trabalhamos juntos por 5 anos e ele tem meu respeito, mas o futebol continua e temos de continuar nessa missão, nossa missão, que é melhorar sempre o time, fecha aspas. Então você vê que o Muricy já vai trabalhar, tomar decisões, vai comandar realmente futebol. O Muricy também falou sobre comparecer nos últimos 2 jogos do Campeonato Brasileiro junto com a delegação, né? Abre aspas. Vou ter muito trabalho para fazer nesse período, muitas reuniões, mas se der, ok. Temos que melhorar muito. O trabalho não para, fecha aspas, disse o Muricy. Então, Muricy e Rui Costa vão tocar o planejamento do futebol do São Paulo para 2026, né? Eles vão tratar de contratos, vão tratar de reforços, saídas, negociações e por aí vai. Ambos que têm contrato até o final do ano que vem com o clube do Morumbi. A tendência é que o Rui Costa renove, tá? E o planejamento da próxima temporada já começou. O Hernan Crespo participa ativamente ali das reuniões que acontecem da diretoria sobre o planejamento, né? Ele levará alguns nomes de jogadores ali para indicação, né? Como reforços e também dará aval para nomes que vierem da diretoria. A janela de transferências de janeiro é considerada a principal de 2026, muito por conta da Copa do Mundo e do novo calendário da CBF. A tendência é que as principais contratações do clube seja feita na próxima janela de transferência, tá? No meio do ano a janela vai servir ali como ajustes básicos ali, pá, de boa, além de renovação ou compra definitiva do Marcos Antônio. Os reforços virão, né? O elenco será montado em volta dos veteranos do atual elenco, como Lucas Moura, Oscar, Calério, Luciano, né? O quarteto deve permanecer no São Paulo na próxima temporada, apesar do alto salário deles, né? Eles vão permanecer. A tendência é que o São Paulo acerte mais saídas de jogadores, justamente para conseguir ali conciliar o alto salário desses atletas. O clube confia que os veteranos em plenas condições na próxima temporada serão muito úteis, né? O São Paulo trata ali a volta desses jogadores, retornando de lesão, o Oscar, questão de saúde, o clube trata como reforços de peso ali pro São Paulo, né? Vamos aguardar, mas o São Paulo aí vai contratar, vai mandar a gente embora e vai ter a volta dos lesionados, que é mais de um time inteiro ali de lesionados, né? E o São Paulo terá que ser criativo no mercado da bola em 2026. A diretoria já avisou que não vai abrir os cofres. O Casares até falou que tá buscando investimentos, mas tá difícil. Reforços devem ser pontuais e sem grandes investimentos. E eis que ressurge um nome que já foi especulado no São Paulo este ano. O Guilherme, atacante do Santos ali, parece ter voltado à pauta no Morumbi. Veja só o que disse nosso amigo Léo Jesus sobre o caso. O Guilherme, e o que está circulando em algumas páginas do Instagram que cobrem o São Paulo, mais precisamente me parece que saiu do blog do São Paulo, né? E algumas pessoas replicando, é que o nome do Guilherme, atacante que joga no Santos, interessa ao São Paulo vê com bons olhos e o Crespo também gosta do jogador. E aí, vocês, o que acham desse possível reforço do São Paulo para a próxima temporada? Principalmente se o Santos for rebaixado, aí vai ter que se livrar de muitos jogadores e o Guilherme acabará ficando mais acessível, vamos dizer assim. Aliás, o Santos hoje, rapaziada, tá praticamente ali na zona de rebaixamento, tem o mesmo número de pontos do Internacional e tá brigando para não cair. E se de fato o Santos for rebaixado, terá que abrir mão de jogadores que ganham um alto salário no elenco, né? Como é o caso do Guilherme, que não é um jogador barato para a folha salarial do clube santista. Assim, ficando no mercado, ele pode voltar ali ao radar do São Paulo, por que não? Lembrando que o Guilherme ficou próximo de fechar com o São Paulo aí na última janela de transferências, né? Ele viria numa troca envolvendo o Luciano indo para o Santos e o Guilherme vindo para o São Paulo, mas o negócio acabou não avançando porque o Júlio Casares vetou a negociação. E a pergunta que eu faço é: quem foi o gênio que aceitou abrir negociação nesses moldes, liberando o Luciano, que é artilheiro do São Paulo todos os anos, para trazer o Guilherme? Eu queria saber quem foi o gênio que teve essa brilhante ideia, né? Pelo amor de Deus, cara. E aí a informação que chega, né, do Léo Jesus e tal, é que o Crespo, ele se agrada do jogador, do Guilherme, né? Ele vê com bons olhos a vinda do Guilherme, as características do Guilherme, que é um bom jogador. Perde muito gol, mas é um jogador de muita velocidade, um jogador de muita força física, é um jogador que arranca e arrasta a defesa adversária, é um jogador interessante sim, mas será que vale a pena trazer mais um atacante para a próxima temporada? Haja visto que
Caleri, Rian Francisco e André Silva devem voltar para 2026, eles que estão se tratando de lesão, estão retornando. O Caleri é ainda mais avançado que os outros, né? E já tem o Tapia ainda, que deve ser comprado em definitivo. Em contrapartida, Dineno e Rigoni devem ir embora. Aí abre espaço, mas só que, pô, já vai ter André Silva, Caleri, Rian e Tapia. 4 atacantes. Luciano também junto 5. O Lucas também pode ser utilizado como atacante 6. Precisa de mais um atacante? Eu não sei, comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião e se você aceitaria Guilherme no São Paulo. Comente aqui abaixo, lembrando que não há negociação em andamento, mas é um nome que surge aí de novo nos bastidores e que pode voltar à pauta, quem sabe, e segundo o Léo Jesus, o Crespo se agrada das características do jogador e pode dar o aval se tiver o interesse, porque se o Santos cair, dificilmente o Guilherme vai ficar lá no Santos, e aí ele pode rescindir ou pode ser utilizado como moeda de troca, pode ser usado ali só liberando mesmo, com um valor baixo ou até mesmo sem valor nenhum, então pode ser que surja ali. A gente teve um protesto lá na sede social do São Paulo, um protesto que teve a cobertura da arquibancada tricolor, que o Gabriel Sá estava por lá, o Felipe Oliveira também estava participando da live, né, conduzindo a live enquanto o nosso Gabi estava por lá, conversando com o pessoal, entrevistando os envolvidos nesse protesto, um protesto organizado por um novo grupo, especialmente formado por sócios do São Paulo, né, sócios do Clube Social mesmo, grupo chamado Nova Era Tricolor. Conversei com alguns membros também. Muito se falou sobre a organização desse protesto, né? Algumas críticas ficaram, inclusive aqui no AT, e eles repercutiram muito, inclusive, a cobertura do AT, tá? Levaram muito em consideração a cobertura que o Arquibancada Tricolor fez, especialmente com relação ao horário, eles chegaram um pouco atrasados, não sei o quê. A adesão não foi assim uma coisa gigantesca, mas eu senti um sentimento genuíno por parte dessas pessoas que eu conversei, de que foi realmente algo organizado ali, tipo, pô, acabou, não dá mais, tem que fazer alguma coisa. E organizaram meio às pressas, não divulgaram muito bem também esse protesto, mas eu acho que ali é um passo, né? É um passo. Meter uma faixa gigante fora Casares na frente do clube já é uma coisa que, pô, pelo menos cria essas imagens, essas fotos, é um passo para mostrar que o futuro... E lá dentro também, Boni. Essa faixa depois sim, foi lá para dentro foi lá no ginásio, na piscina, no campo grande, várias fotos aqui. Eu vou pegar algumas para ilustrar aqui também. Foi lá para dentro também, né? E aí tinha alguns torcedores comuns que não são sócios da parte social de São Paulo, que aí não puderam entrar, e o pessoal que é sócio continuou o protesto lá dentro. Mas, pô, eu acho que é isso que o torcedor tem que fazer, né, Renan, Pri? Tentar tomar as rédeas com as próprias mãos, porque se depender dali, não vai mudar nada. Se a gente falar, o Belmonte saiu, ele vai ser oposição. O cara que está ali há 5 anos, beleza, discorda do Casares em algumas situações, e por isso saiu, por isso a relação se rompeu, mas tá ali, estava ali, fazia parte do grupo, até ontem, fazia parte do grupo, fazia parte da gestão. E aí, essa é a grande oposição que vai surgir para salvar o São Paulo Futebol Clube? Eu não confio. Então, acho que o torcedor ele tem que se manifestar mesmo, meus amigos. Eu concordo, Boni. Acho que são movimentos importantes, né? E a gente sabe que o São Paulo tem, isso é uma característica do Casares, ele mesmo sabe que ele tem, sabe? Ele é uma pessoa que se importa muito com o que se fala dele, com a maneira que as pessoas avaliam o trabalho dele. Então, se o torcedor quer mexer ali com esse lado do Casares, é de fato uma estratégia que pode vir a funcionar. Mas a gente não pode falar sobre esse protesto e não falar sobre o fato de que, cara, na internet, todo mundo é leão, né? Chega pessoalmente, todo mundo é gatinho. Cara, cadê as pessoas? Cadê a torcida organizada participando disso? Cadê os outros torcedores, os milhares de torcedores que reclamam de não ter protesto nas redes sociais? Porque chega na hora H que alguém decide se mexer para fazer alguma coisa e ninguém participa. E aí acaba até para muitas pessoas virando piada, né? A gente viu pessoas falando sobre que não tinha ninguém e sei lá o quê. As pessoas que foram, pelo que eu vi, elas tiveram muito orgulho de estarem lá, independentemente de ser um movimento grande ou pequeno, porque elas estão fazendo alguma coisa que não é só postar no Twitter xingando o presidente, que de fato isso aí não tem resultado nenhum, nada muda se você só postar no Twitter. E tem muita gente que hoje vive disso e na hora H não faz o mínimo para ajudar, né? Você não gosta, sei lá, eu não gosto do ciclano que é dono do protesto, tô chutando, tá? Nem sei quem é o dono desse movimento.
Beleza, faz o seu então, sabe? Agora não dá para você ficar na internet o dia inteiro reclamando que não vai e na hora que vai, você não vai. E eu tô falando muito da organizada, que para mim também é omissa e compactua com tudo que a diretoria faz, mas eu também tô falando do torcedor comum, que fica reclamando o tempo inteiro e não mexe um dedo na hora que tem a possibilidade de mexer. Então, assim, para mim, os dois são tão culpados quanto. Culpados não, né? Desculpa. A organizada é tão culpada quanto, e o torcedor acaba só se movimentando no Twitter, cara. E desculpa, isso aí não dá resultado nenhum. Não dá. Ficar postando no Twitter xingando Casares não vai mudar nada. Tá mudo, Boni. Tá mutado, tá mutado. Perdão. Não adianta nada realmente ficar só postando nas redes sociais e tem que se mostrar presente. Não teve muita adesão, mas eu dou meus parabéns a quem estava por lá, quem teve a iniciativa. E eu entendi que houve também uma autocrítica por parte de quem organizou de que a divulgação não foi muito bem feita, isso é de fato, mas, pô, algum representante da organizada que viu ali acontecendo, que viu de última hora, não poderia ter marcado presença, levado uma faixa da organizada, sei lá, para mostrar que a instituição organizada está junto nessa ideia de protesto? Fica Só um detalhe aqui, antes do Renan falar, né? E não só nisso, né? Onde estava a organizada na final do Sub-20? Onde estava a organizada no jogo da semifinal do Paulistão Feminino agora contra o Corinthians? Não é só no protesto, não. Em várias coisas eles desaparecem. Não é só o São Paulo masculino profissional também, né? É o São Paulo como instituição, o São Paulo Futebol Clube. Enfim, Renan, o que você entendeu de bom, de positivo desse protesto e também o que faltou, você acha? Cara, qualquer tipo de protesto, do tamanho que seja, ele é importante. Porque você pode ter certeza que teve uma repercussão gigantesca lá dentro do clube social, que é onde é definido essa porra toda, onde é definido tudo que acontece dentro do clube, é lá dentro. Então, essa faixa Fora Casares circulando lá dentro, ela tem a sua repercussão, ela tem a sua relevância. Poucas pessoas gritando, tal, ela tem a sua relevância lá dentro. É claro que quanto maior, quanto mais gente, e a gente sabe muito bem que a torcida organizada, quando ela está presente, o impacto para as pessoas que estão sendo xingadas, ela é muito maior, muito mais relevante. A verdade é essa, a gente sabe muito bem disso. A torcida do São Paulo, que nunca abandonou o time, carregou o time muitas vezes, sempre. Dessa vez, o jogo de quarta-feira, para mim, ele é um mero detalhe. Dessa vez, para que o São Paulo vive, o jogo de quarta-feira é um mero detalhe. Então, as torcidas organizadas, eu já falei isso aqui e seria a minha sugestão. Não vão à Vila, vão ao Morumbi. Na hora do jogo, no momento do jogo, você imagina a repercussão. E ao invés de 10 mil, 15 mil na Vila, 15 mil na frente do Morumbi, no momento do jogo. Você imagina que tipo de repercussão teria isso? Isso seria um puta de um protesto. Ou estou falando besteira? A torcida deixar de ir no jogo. Que hoje, para a história do São Paulo, para a história que pode vir para frente do São Paulo, o jogo é um mero detalhe. Ou estou falando besteira? É mais um jogo. E ainda mais, Renan, um jogo que foi mudado de lugar, até onde a gente sabe, para não ter protesto. Ou seja, justamente por isso, Boni. Mudou de lugar para não ter protesto? Vai ter protesto mesmo assim. Justamente por isso que eu estou falando, que o jogo trazido pela PRI, primeiramente, o jogo vai ser no Morumbi, está definido. Opa, vai ser no Morumbi. Daqui a pouco não vai ser mais e a gente sabe muito bem o porquê, né? Não é por questão do gramado, a gente sabe muito bem o porquê. Cara, seria assim, uma manifestação, na minha visão, nunca vista, no momento do jogo do São Paulo, jogando fora de casa e dentro de casa, no seu estádio, o protesto. Pô, seria um negócio épico, cara. Seria um negócio completamente diferente. Eu nunca vi esse tipo de protesto. Eu faria isso. As organizadas, elas poderiam se unir e organizar, né, esse tipo de protesto. Isso seria muito impactante. E isso abalaria muito as estruturas do Morumbi. As estruturas dessa piscina que está aí, do ginásio que está ali em cima, do campo do social. Abalaria muito mais. Esse negócio foi muito legal.
Pequeno, mas foi muito legal. O Fora Casares. Meia dúzia de pessoas gritando Fora Casares ali no campo do social. O momento que tá tendo o jogo, tá tendo um jogo ali social, top. Ali, ó. Fantástico. Tem quantos ali? Umas 20 pessoas, né? A grosso modo, umas 15 pessoas segurando a faixa com um nariz de palhaço. Isso ali internamente, ali dentro do clube, traz um impacto negativo muito grande. A gente sabe da força que tem o Dedé, é o diretor de social, a gente sabe a força que ele tem ali, mas isso aí vai mostrando para algumas pessoas que estão em dúvida do que é o São Paulo hoje, do que é a gestão de São Paulo. Peraí, vamos ouvir esses caras um pouco, né? Essa meia dúzia aí, não de uma forma pejorativa, mas vamos ouvir esses caras aí. O que eles têm para falar? Qual que é a opinião deles em relação à gestão? O cara que está em dúvida. O cara que está amarrado na situação, não sei se vai conseguir trazer esse cara. Mas o que? Tem os contra, os pró e tem os em dúvida. Esse em dúvida, chama ele para o seu lado, né? Então, cara, é isso que eu sugeriria para a torcida do São Paulo. Dia do jogo, pela primeira vez na história das torcidas, não vão ao jogo. Isso não vai ser um abandono do jogo, do time. Não, pelo contrário. Vai ser você abraçar ainda mais o clube que você ama, não indo à Vila e às 8 horas da noite estar na frente do Morumbi protestando. Ô, Boni, e é muito doido, né? Eu tava refletindo aqui enquanto o Renan falava, no começo da sua fala, Renan, você falou, né, que o jogo é um mero, alguma coisa da semana, tipo, ninguém liga, né? Isso. E aí eu fiquei pensando, cara, porque assim, eu não sei se é um sentimento de todos, mas eu acho que tem umas pessoas, e eu incluo várias pessoas que eu conheço, se a gente pega, sei lá, faz muito tempo que o São Paulo tá nesse vai ou não vai para Libertadores, né? Se a gente pega umas 5 rodadas para trás, antes dessa polêmica da Vila, antes do placar contra o Fluminense, desculpa, naturalmente estava todo mundo nessa vibe, né? Quando se fala de protesto, tipo, a gente tem que ir pro jogo porque o nosso time tem que ir para Libertadores. E, cara, eu acho que o que define bastante o fundo do poço é que eu acho que hoje tem muita gente que está em dúvida se compensa ir para a Libertadores. E eu sou uma pessoa que eu sou completamente contra isso, porque a Libertadores ela faz uma diferença financeira gigantesca na temporada. A premiação por vitória já é relevante para quem deve 1 bilhão praticamente, sabe? Mas eu acho que hoje nada mostra mais o fundo do poço do que o fato que hoje tem até torcedor que não sabe mais se quer ir para a Libertadores. Não vai dar para trazer o Arrasca, né? Então você traz o genérico, você traz o genérico do Arrascaeta, que é tipo Pity Martinez, que é o tipo Matias Rojas. Você não vai ter um craque do nível do Arrascaeta. Então você tem que trazer um jogador para apostar um pouquinho mais. Matias Rojas, para mim, hoje é um nome muito interessante no São Paulo, porque é barato, tá em baixa na carreira, acho bom jogador e é aquilo que eu venho falando para vocês. É interessante falar isso, é importante, porque tem uma grande possibilidade do Matias Rojas, caso, né, fosse chegar no São Paulo, mediante todo esse... Ele foi oferecido de forma oficial, né, e o São Paulo não olha com bons olhos e tudo, mas tem que buscar, vai ter que buscar jogadores no perfil do Matias Rojas no mercado. Eu acho que ele poderia ser tipo o Pato, de novo, não comparando a carreira dele com o Pato. O Pato deu muito errado no Corinthians e deu muito certo no São Paulo. Quem diria? Né? Naquele momento, o Pato veio em baixa pro São Paulo e jogou muito bem naquele momento que ele saiu do Corinthians e veio pro São Paulo. Depois, né, de ter jogado no Corinthians e ter vindo pro São Paulo. O Jadson, eu não suportava o Jadson no São Paulo, os corintianos adoram. O Matias Rojas, para mim, ele poderia ser um jogador nesse perfil, que jogou muito bem no Racing, no River não virou, no Corinthians não vingou, mas no São Paulo poderia acertar. Depende muito de encaixe, momento, perfil de jogador. Então é um cara que, para mim, seria bom trazê-lo, né? De novo, né? Tem o Rollheiser no Santos, tem o Barreal, tem uns jogadores que estão indo bem lá no Santos. O Matias Rojas é mais barato que todos esses no momento, né? E poderia ser um 10. Um cara ali, um meio atacante. Ele é um striker, né? Ele é um finalizador, um cara que tem um chute muito forte. Ele não é um driblador, ele é habilidoso, mas ele não é um driblador, ele é um cara de chute, ele é um meio atacante finalizador, né? Então eu acho que ele poderia ser uma posição interessante para o São Paulo, principalmente um time que
está passando por mudanças gigantescas na gestão, na diretoria, vai passar por uma grande reformulação de elenco, não vai, né, abrir os cofres para contratar e precisa de um jogador dessa posição há muito tempo, principalmente agora com tudo que aconteceu com o Oscar. Então, para mim, o Matias Rojas seria sim um baita nome se o São Paulo fosse meramente sério, né? Eu acho que seria uma boa aposta, que o São Paulo não teria que gastar uma verdadeira fortuna. Acho que poderia ser um cara para ganhar uma moral interessante no São Paulo e que valeria o risco, valeria a aposta, uma vez que é um jogador que está em baixa na carreira, já conhece o futebol brasileiro e é nesse momento barato e já foi oferecido, né? São Paulo teria uma porta aberta para começar negociações com o Matias Rojas. Mas eu tô certo ou eu tô errado, galera? Vão deixando nos comentários quem quiser alguma coisa. Quem quiser comentar alguma coisa, claro. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.